Capítulo 46. Assim que entrou na câmara, a luz dos faróis passou pelas janelas e portas. Quadrados brancos brilhantes atravessaram as paredes cobertas de grafite, escolhendo algumas antigas mensagens. Terre Perrichupa, Paz 79, Deus está morto. Ig deu um passo para fora do alcance da luz, para o lado da porta. Tirou o casaco e o jogou no chão, no centro da sala. Então ficou agachado num canto e usou seus chifres para chamar as cobras. Elas saíram dos cantos, caíram dos buracos nas paredes, deslizando por baixo da pilha de tijolos. Deslizaram na direção do casaco, escorregando umas por cima das outras de tanta pressa. O sobretudo se contorcia enquanto elas iam se juntando embaixo dele. Então começou a se sentar. O casaco levantou e se aprumou. Os ombros começaram a inflar, as mangas se moviam, inchando, como se um homem invisível enfiasse os braços nelas. Por fim despontou uma cabeça, com cabelo que se torcia e se espalhava sob o colarinho. Parecia que um homem de cabelo comprido, ou talvez uma mulher, estava sentado no chão, meditando, com a cabeça baixa. Alguém que tremia sem parar. Lee Busano. Glenna? Chama. O que você está fazendo, gata? Estou aqui dentro, respondeu Ig com sua voz de Glenna, e se agachou bem à direita da porta. Oi, Lee, torce a porra do tornozelo. A porta de um carro se abriu e bateu. Ouviram-se passos se aproximando pela grama. Glenna? Oh, disse Lee. O que houve? Estou só sentada aqui, querido. Estou sentada bem aqui. Lee apoiou as mãos no concreto e se içou pela porta. Tinha engordado uns 50 quilos e raspado a cabeça desde a última vez que Ig o vira. Uma transformação tão impressionante quanto criar chifres, e por um instante Ig não conseguiu entender o que estava acontecendo, não podia assimilar o que via. Definitivamente não era Lee. Era Eric, com suas luvas azuis de látex, segurando seu cacetete, a cabeça queimada e cheia de bolhas. Sabe luz dos farwa, acaba de SCU craniopericia tal vermelha quanto a da IG. As bolhas na sua face esquerda eram grossas e largas e pareciam cheias de pus. Oi, madame, disse Eric baixinho. Seus olhos relanceavam de um lado para outro, varrendo a câmara escura e vasta. Ele não podia ver Ig com seu tridente, não onde estava, agachado do lado direito, nas sombras mais escuras. A vista de Eric ainda não tinha se acostumado com a escuridão. Com a luz dos faróis vazando pela porta atrás dele, não se acostumariam nunca. Lee estava lá fora, em algum lugar. De algum modo soubera que não era seguro e tinha levado Eric com ele. Mas como soube disso? Não tinha mais o crucifixo para protegê-lo. Não fazia sentido. Eric dava pequenos passos desorientados na direção da figura com o sobretudo, o cacetete balançando em sua mão direita, fazendo arcos preguiçosos. Fala alguma coisa, sua puta, disse Eric. O casaco tremeu, abanou um braço sem forças e balançou a cabeça. Ig não se moveu, prendendo a respiração. Não conseguia pensar no que fazer. Era para ser Lee a entrar pela porta, ninguém mais. Então essa era a história de sua curta existência como diabo, pensou. Tinha feito seu melhor satanismo para arquitetar um simples assassinato e agora tudo ia por água abaixo. Talvez fosse sempre assim. Talvez todos os planos do diabo não fossem nada comparados ao que os homens conseguem tramar. Eric se arrastou até ficar de pé atrás da coisa de casaco. Levantou o cacetete com as duas mãos e bateu com força, bem nas costas. O casaco desmoronou e as cobras jorraram para fora, um enorme saco aberto derramando serpentes para todos os lados. Eric deu um grito estrangulado de nojo e quase tropeçou em suas botas Timberland enquanto se afastava. O que foi? Gritou Lee de algum lugar lá fora. O que está acontecendo? Eric baixou a bota na cabeça da cobra amarela, que se contorcia entre seus tornozelos. Foi esmigalhada com um estalo, como uma lâmpada se quebrando. Eric emitiu um gemido de repulsa, chutou uma cobra de água e foi recuando na direção de Ig. Patinava sobre elas, um geyser de serpentes. Estava se virando para sair quando tropeçou numa delas e seu tornozelo se torceu sob seu corpo. Ele deu uma pirueta surpreendentemente graciosa, fazendo um giro completo até perder o equilíbrio e cair com toda a força sobre um dos joelhos, ficando de cara para Ig. Eric o encarou com seus olhinhos pequenos de porco, incrustados na sua cara grande e queimada. Ig colocou o tridente entre eles. Estou fudido, disse Eric. Você e eu, disse Ig. Vai pro inferno, seu merda, disse Eric, levantando a mão esquerda. Pela primeira vez Ig viu o cano do revólver. Ig atacou rapidamente, sem se dar tempo para pensar, e bateu com o tridente no ombro esquerdo de Eric. Era como atirá-lo contra o tronco de uma árvore. Um impacto estremecedor vibrou através do cabo até as mãos de Ig. Um dos dentes esmagou a clavícula de Eric, outro se enterrou no músculo de seu ombro, e o dente do meio atingiu a parte superior de seu peito. A arma disparou, atirando para o alto, um estrondo como o de uma bomba cereja explodindo, o som de um verão americano. Ig continuou, fazendo Eric perder o equilíbrio até cair de bunda. O braço esquerdo de Eric vacilou e a arma saiu voando para a escuridão até que disparou novamente ao bater no chão, e uma cobra amarela foi partida em duas. Eric Grunhu parecia se esforçar para levantar um peso enorme. Suas mandíbulas estavam cerradas e seu rosto, que já estava vermelho, agora assumia um tom púrpura, salpicado por bolhas brancas e gordas. Ele deixou cair seu cacetete e tateou pelo corpo com a mão direita, pegando o tridente pela cabeça de ferro, como se quisesse arrancá-lo de seu corpo. Sulta, eu disse.
Não quero matá-lo. Você vai se machucar muito mais se tentar arrancá-lo. Não estou. Erikar Fava. Tentando. Erankar. E jogou seu corpo para a direita, puxando o cabo do tridente, e Ig junto com ele, para fora da escuridão, para a claridade da porta. Ig não sabia que isso ia acontecer até que aconteceu, até perder o equilíbrio e sair das sombras cambaleando. Ele recuou, puxando o tridente, e por um instante as pontas dos dentes atingiram um tendão e a carne, então se soltaram e Erik gritou. Ig não tinha dúvidas do que iria acontecer e tentou sair da frente da porta, que o enquadrava, o transformando num alvo vermelho contra um fundo preto, mas ele foi lento demais. O estampido da arma foi único e ensurdecedor, e a primeira baixa foi a audição de Ig. A arma cuspiu fogo vermelho e os tímpanos aturdidos de Ig se retesaram. O mundo foi imediatamente tomado por algo fora do comum, um silêncio não tão perfeito. Ig sentiu como se um ônibus escolar tivesse carregado seu ombro direito. Ele cambaleou para frente e despencou em cima de Erik, que fez um barulho igual a uma tosse rouca, uma espécie de latido. Lee se agarrou no batente da porta com uma das mãos e se puxou para dentro, uma arma na outra mão. Sem pressa, ficou de pé. Ig o viu mexendo no tambor, viu claramente quando o cartucho da bala pulou, descrevendo uma parábola na escuridão, até cair no chão. Ig tentou dar um pulo e descrever seu próprio arco, desviar para a esquerda, tornando-se um alvo móvel, mas algo prendia seu braço, Erik. Ele estava agarrado a seu cotovelo, talvez para usá-lo de muleta, talvez para mantê-lo no lugar, como um escudo humano. Lee atirou de novo, e Ig foi atingido nas pernas, que se dobraram. Por um instante conseguiu se manter de pé. Apoiou o cabo do tridente no chão e jogou seu peso sobre ele para se segurar. Mas Erik ainda o mantinha preso pelo braço e fora atingido, não nas pernas, mas no peito. Erik caiu para trás e jogou Ig no chão junto com ele. Ig teve um vislumbre do céu escuro e de uma nuvem luminescente, onde antes, há quase um século, houvera um telhado. Então suas costas bateram no concreto com um baque surdo que fez suas costelas chacoalharem. Ficou deitado ao lado de Erik, a cabeça quase pousada sobre os quadris dele. Não conseguia mais sentir seu ombro direito, nem nada abaixo dos joelhos. O sangue jorrava de sua cabeça, a escuridão do céu ficava perigosamente mais profunda e ele fez um esforço desesperado para se manter consciente. Se desmaiasse agora, Lee o mataria. Em seguida se deu conta de que sua relativa consciência não fazia a menor diferença, porque seria morto de qualquer maneira. Com uma percepção muito vaga, notou que ainda segurava o tridente. Você me acertou, seu babaca. Gritou Erik. Sua voz estava abafada. Ig sentia que escutava o mundo através de um capacete de motociclista. Podia ser pior. Você podia estar morto, respondeu Lee e então já estava de pé ao lado de Ig, apontando o revólver para a cara dele. Ig deu uma estocada com o tridente e prendeu o cano da arma entre os dentes, a empurrando para cima e para a direita, de modo que, quando disparou, explodiu bem na cara de Erik. Ig olhou para cima a tempo de ver a cabeça de Erik estourando como um melão maduro caindo de muito alto. O sangue se espalhou pelo rosto de Ig, tão quente que parecia em ebulição e Ig não pode deixar de lembrar do peru explodindo com um estalo repentino e aniquilador. As cobras deslizavam pelo atoleiro de sangue, fugindo para os cantos da câmara. Murda, Deasley. Agora ficou pior. Desculpe, Erik. Juro que estava tentando matar o Ig. E então ele riu, uma risada histérica, que não tinha a menor graça. Lee deu um passo para trás, soltando a arma do tridente. Abaixou o revólver e Ig voltou a golpeá-lo com o tridente, o fazendo disparar pela quarta vez. O tiro foi para cima e acertou o próprio cabo do tridente, que se quebrou. A cabeça do tridente saiu girando pela escuridão e tiniu ao bater no concreto. Ig ficou segurando uma lança de madeira lascada e inútil. Será que você pode fazer o favor de ficar quieto? Perguntou Lee, mexendo de novo no carregador da arma. Deu um passo atrás, a uma distância segura, apontou novamente a arma para a cara de Ig e puxou o gatilho. O tambor baixou com um baque seco. Lee fez uma cara feia, levantou a ponto 410 e olhou para ela desapontado. Como? Essas merdas só tem 4 tiros? Não é minha. É do Erik. Eu devia ter usado uma arma para matar você na outra noite, mas, você sabe, evidências. Mas, nesse caso, não tenho com o que me preocupar. Você matou Erik, ele matou você e eu não tenho nada a ver com isso, e tudo faz sentido. Só lamento que as balas de Erik tenham acabado e que ele tenha sido obrigado a matar você a coronhadas. Ele girou a ponto 410, a segurou pelo cano com as 2 mãos e a levantou até o ombro. Ig teve um instante para perceber que Lee parecia ter tido aulas de golfe. Tinha uma tacada fácil e limpa, trazendo a arma com uma volta e a esmagando contra a cabeça de Ig. Acertou um dos chifres com um impacto despedaçante e Ig foi lançado para longe de Erik, rolando pelo chão liso. Ele parou de cara para cima, latejando, uma pontada quente no pulmão, e esperou que o céu parasse de girar. Os céus dançavam, as estrelas voando em círculos como flocos de neve num globo no qual alguém dera uma boa sacudida. Os chifres zumbiam, como um diapasão. Porém o golpe tinha sido absorvido e seu crânio permanecia intacto. Lee correu atrás dele, levantou a arma e acertou o joelho direito de Ig, que gritou e se sentou impertigado, agarrando a perna com uma das mãos. Parecia que sua patela havia se partido em 3 grandes pedaços, como se cacos se deslocassem sob a pele. Porém, mal havia se sentado quando Lee partiu para cima dele de novo. Acertou Ig com um golpe, desferido por reflexo,
que resvalou no alto da sua cabeça e o jogou de volta de costas no chão. O pedaço de madeira que Ig estava segurando, a lança afiada que fora o cabo do tridente, voou de sua mão. O céu continuava seu nauseante rodopio de globo de neve. Lee balançou a coronha da arma com toda a força que conseguiu e bateu entre as pernas de Ig, acertando as duas bolas. Ig não conseguia gritar, não tinha ar para isso. Ele se contorceu, se virando de lado e se dobrando sobre si mesmo. Um nó branco de dor subiu de sua virilha para os intestinos, se expandindo, como um gás venenoso enchendo um balão, transformando tudo numa sensação de náusea. Todo o corpo de Ig se apertou como se ele lutasse para não vomitar, seu corpo cerrado como um punho. Lee jogou a arma fora e Ig a ouviu cair no chão perto de Eric. Então começou a andar por ali, procurando alguma coisa. Ig não podia falar, mal podia fazer com que o ar chegasse aos pulmões. O que Eric fez com a pistola dele? Disse Lee com uma voz meditativa. Sabe, Ig, você me enganou direitinho. É impressionante o que você consegue fazer com a cabeça das pessoas. Como faz com que se esqueçam das coisas. Apaga a memória delas. Faz com que ouçam vozes. Achei mesmo que era a Glenna. Já estava vindo pra cá quando ela me ligou do salão, dizendo que era pra eu me fuder. Assim, sem mais nem menos. Acredita? Eu disse, ok, vou me fuder, mas como você desatolou o carro? E ela, do que você está falando? Você não imagina como me senti. Como se estivesse ficando louco. Como se o mundo estivesse de cabeça para baixo. Já tinha sentido uma coisa parecida. Uma vez, Ig, quando eu era pequeno, caí de uma cerca e bati com a cabeça, e quando acordei a lua estava tremendo como se fosse cair do céu. Tentei te contar isso uma vez, como eu tinha consertado a lua. E you conserti a lua. Dei um jeito no céu. E vou dar um jeito em você também. Ig ouviu a porta que dava para a fornalha se abrir com um guincho de dobradiças de ferro e sentiu um ínfimo, quase doloroso, fio de esperança. A cascavel pegaria Lee. Ele iria até a chaminé e a cobra iria mordê-lo. Mas então ouviu Lee se afastando, seu sapato se arrastando pelo concreto. Ele só tinha aberto a porta, talvez para que entrasse mais luz e ele pudesse ver melhor, ainda procurando a arma. Liguei para o Eric e disse a ele que achava que você estava aqui, fazendo algum tipo de jogo, e que tínhamos que pisar em você, mas ainda não sabia com que intensidade. Disse que, como você tinha sido nosso amigo, seria melhor tratá-lo de um jeito que não estava nos manuais. Você conhece o Eric. Não tive que me esforçar muito para convencê-lo a vir. Também não tive que pedir para ele trazer as armas. Ele fez tudo por conta própria. Sabia que nunca usei uma arma na vida, ainda mais carregada. Minha mãe costumava dizer que elas são a mão direita do diabo e não admitia ter uma em casa. Pois muito bem. Melhor do que nada. Ig ouviu um barulho metálico, Lee pegando alguma coisa no chão. As ondas de náusea agora vinham mais devagar e Ig podia respirar, tomando pequenos goles de ar. Ele pensou que com mais um minuto de descanso talvez tivesse forças para se sentar, para fazer um esforço final. Também pensou que em mais um minuto poderia haver 5 balas calibre .38 na sua cabeça. Você está cheio de truques, Ig, disse Lee, andando de volta. A verdade é que, 2 minutos atrás, quando você estava gritando daqui de dentro para nós, com a voz de Glenna, parte de mim meio que acreditou em tudo de novo. Realmente pensei que fosse ela, mesmo que, racionalmente, soubesse que ela está no salão. As vozes são ótimas, Ig, mas não tão sensacionais quanto sair dos destroços de um incêndio sem nenhum arranhão. Ele fez uma pausa. Estava de pé ao lado de Ig, não com a pistola, mas com a cabeça do tridente. Como isso aconteceu? Como você ficou desse jeito? Com os chifres? Marin, disse Ig. O que tem ela? A voz de Ig estava fraca, tremia, era apenas um pouco mais que um suspiro. Sem Merrin na minha vida, eu era isso. Lee se apoiou sobre um joelho e olhou para Ig com o que parecia ser compaixão sincera. Sabe, eu também a amava, disse Lee. Acho que o amor transformou nós dois em demônios. Ig abriu a boca para falar e Lee botou a mão em seu pescoço e todas as coisas medonhas que ele já fizera na vida foram derramadas pela garganta de Ig, como se fossem uma química corrosiva e gelada. Não, acho que seria um erro deixá-lo falar mais alguma coisa, disse Lee, levantando o tridente acima da cabeça, as pontas voltadas para o peito de Ig. E além do mais, acho que não resta mais nada a ser dito entre nós. O som do trompete era agudo e ensurdecedor, como o barulho de um acidente de carro prestes a acontecer. Lee virou a cabeça para olhar a entrada, onde Terry se equilibrava em um joelho só, com seu trompete nos lábios. No momento mkele alhu para o leito. Ig telmuam impulso para esse erger, imperando a mão de Lee. Agarrou a lapela de sua jaqueta e bateu a cabeça contra seu tronco, enterrando os chifres no estômago de Lee. O impacto reverberou pela espinha de Ig. Lee gemeu, o som simples e baixo de todo o ar sendo expulso de dentro dele. Uma sucção úmida agarrou os chifres, os mantendo presos, de forma que era difícil arrancá-los. Ig sacudiu a cabeça de um lado para outro, fazendo os buracos ficarem ainda maiores. Lee prendeu a cabeça de Ig com os braços, tentando puxá-la para trás, e Ig voltou a fincar os chifres nele, empurrando mais profundamente contra a resistência elástica. Sentia cheiro de sangue, misturado com outro odor, um fedor de detritos velhos e estragados, talvez de tripas perfuradas. Lee colocou as mãos nos ombros de Ig e sacudiu, tentando se livrar dos chifres. Ao se soltarem, eles fizeram um som molhado,
como se estivessem sugando alguma coisa, o mesmo som que uma bota faz quando é puxada do fundo da lama. Lee se curvou e rolou para o lado, com os braços agarrando a barriga. Ig não conseguia mais se manter sentado e tombou, despencando sobre o cimento. Ainda encarava Lee, que estava quase em posição fetal, se abraçando, os olhos fechados e a boca formando um grande buraco aberto. Lee não estava mais gritando, não tinha fôlego para gritar, e de olhos fechados, não pôde ver a cascavel preta que deslizava perto dele. A cascavel procurava um lugar onde se esconder, longe daquele caos. Ao passar, se virou para Ig, lhe lançando um olhar frenético, com seus olhos folheados a ouro. Lá, Ig falou com ela telepaticamente, apontando o queixo na direção de Lee. Escóndase. Sálvese. A cascavel desacelerou e olhou para Lee, depois de volta para Ig. Ig sentiu que havia uma inequívoca gratidão no olhar da cobra. Ela se desviou, ondulando elegantemente através da poeira sobre o concreto liso, e se enfiou de cabeça na boca aberta de Lee. Ele arregalou os olhos, tanto o bom quanto o cego, e eles brilharam com uma espécie de horror estático. Tentou fechar as mandíbulas, mas tudo o que conseguiu foi assustar a cobra, que tinha 8 centímetros de espessura. Seu rabo tremeu furiosamente para frente e para trás e ela começou a se apressar, se enfiando pela garganta de Lee. Ele gemeu, engasgado, e largou seu estômago para agarrá-la, mas suas mãos estavam ensopadas de sangue e a cobra escorregou lustrosa por entre seus dedos. Terry correu desajeitadamente. Ig, Ig, você está. Mas, quando viu Lee jogado no chão, parou onde estava e ficou olhando. Lee rolou, se deitando de costas, gritando agora, embora fosse difícil emitir algum som com a garganta tomada pela cobra. Seus calcanhares batiam no chão. Seu rosto escurecia, assumindo uma cor quase tão negra quanto a noite, as veias saltaram em suas têmporas. O olho cego, o olho da ruína, ainda estava virado para Ig, o encarando com algo muito próximo à surpresa. Aquele olho era um buraco negro sem fundo, como uma escada caracol de fumaça pálida que levava para baixo, para um lugar do qual as almas podiam nunca mais voltar. Suas mãos estavam caídas para os lados. Uns 20 centímetros de cobra pendiam de sua boca aberta, um longo pavio preto saindo de uma bomba humana. A própria cobra estava imóvel, parecia entender que tinha sido enganada, tendo cometido um erro grave ao tentar se esconder no túnel molhado e apertador da garganta de Lee. Não podia ir adiante nem sair. Ig teve pena. Aquela era uma péssima forma de morrer, entalada dentro de Lee Tournial. A dor estava voltando, fluindo para o centro de seu corpo, vindo da virilha, do ombro machucado e dos joelhos estraçalhados, como 4 afluentes poluídos de um rio desaguando numa represa de enjoo. Ig fechou os olhos e se concentrou em como aliviar a dor. Então, por um tempo, ficou tudo quieto na velha fundição, onde o homem e o demônio estavam deitados lado a lado, embora dizer quem era quem fosse uma questão de debate teológico. Capítulo 47. As sombras lambiam as paredes de um jeito instável, subindo e descendo, a escuridão vindo em ondas. O mundo fluía e vazava em volta dele como a maré, e Ig lutava para se agarrar a ele. Uma parte dele queria se render, escapar da dor, diminuir o volume de seu corpo destruído. Ele já estava sendo carregado para longe de si mesmo, a dor balanceada por uma crescente sensação de sonho, de estar flutuando. As estrelas nadavam lentamente sobre sua cabeça, descendo da esquerda para a direita. Então era como se ele estivesse boiando de costas no rio Knowles, deixando a correnteza levá-lo rio abaixo. Terry debruçou-se sobre ele, com o rosto angustiado e confuso. Tudo bem, Ig. Você está bem. Vou chamar alguém. Tenho que correr até o carro para pegar meu telefone. Ig sorriu de uma forma que esperava ser tranquilizadora e tentou dizer a Terry que tudo o que precisava fazer era atear fogo nele. A lata de gasolina estava lá fora, encostada na parede. Era só derramar um pouco de combustível nele e riscar um fósforo que ele ficaria bem. Mas não tinha ar para empurrar as palavras e sua garganta estava muito ferida e apertada para falar. Lee também tinha feito um belo estrago nele. Terry apertava sua mão e Ig ficou sabendo, por acaso, que seu irmão mais velho, no 7º ano, tinha colado as respostas do colega sentado à sua frente no teste de geografia. Vou voltar. Está me ouvindo? Diz Terry. Já volto. Num instante. Ig concordou com a cabeça, grato por Terry cuidar das coisas. O irmão soltou sua mão quando se levantou e sumiu de vista. Ig espichou a cabeça para trás e viu a luz avermelhada das velas subindo pelos velhos tijolos. O movimento ritmado e oscilante da luz o acalmou, junto com a sensação de suspensão, de estar flutuando. A próxima coisa em que pensou foi que, se havia luz de velas, era porque a portinhola da fornalha estava aberta. Isso mesmo, Lee tinha aberto para iluminar mais o chão de cimento. E então Ig entendeu o que estava prestes a acontecer e o choque o trouxe de volta de seu estupor sonolento e flutuante. Terry ia ver o celular de Glenna, cuidadosamente colocado sobre o cobertor dentro da fornalha. Ele não podia botar as mãos ali. Terry, de todas as pessoas, ele, que tinha quase morrido aos 14 anos por causa de uma picada de abelha, tinha que ficar fora da porra da fornalha. Ig tentou chamá-lo, gritar, alertá-lo, mas não conseguia produzir nada além de um assovio baixo e entrecortado. Há 1 minuto, Ig, disse Terry do outro lado da câmara. Na verdade, parecia estar falando consigo mesmo. Aguenta aí. Espera. Ei, Ig, estamos com sorte. Tem um telefone bem aqui. Ig virou a cabeça e tentou de novo, tentou fazer com que ele parasse,
e de fato conseguiu pronunciar uma única palavra. Terry. Mas então aquela sensação de compressão, apertada e doída, voltou a se instalar em sua garganta, e não pode dizer mais nada e, de todo modo, Terry não olhou para trás quando ouviu seu nome. Seu irmão se abaixou para passar pela portinhola, querendo pegar o telefone sobre o cobertor cheio de ondulações. Quando o segurou, uma dobra se mexeu e Terry hesitou, olhando para as voltas da cobra que estava embaixo dele, as escamas brilhando como cobre polido à luz das velas. Havia some seco como de castanhas. A víbora deu o bote e pegou Terry pelo pulso, fazendo um barulho que Ig pôde ouvir a metros de distância, dentes se cravando na carne. O telefone voou. Terry gritou, se levantou depressa e bateu com a cabeça na esquadria de ferro da portinhola. O impacto o fez cair. Ele levantou as mãos, se protegendo antes de bater de cara no colchão, a parte de baixo do seu corpo pendurada para fora da portinhola. A cobra ainda estava presa ao seu pulso. Terry a agarrou, a atirando para longe. A cascavel rasgou seu pulso quando foi obrigada a soltar as presas, mas ela se enrolou e atacou de novo, o mordendo no rosto, enterrando os dentes em sua bochecha direita. Terry a agarrou pela metade do corpo e puxou. Ela armou o bote e o atacou pela terceira vez, e mais uma quarta. Cada vez que ela o atacava, fazia um barulho igual ao de alguém treinando boxe no saco de areia na academia. O irmão de Ig caiu para fora da portinhola, de joelhos. Segurava a cobra pela parte de baixo, perto do rabo. Ele a fez soltá-lo e a levantou no ar, depois bateu com ela no chão, como alguém que estivesse batendo com a vassoura num tapete para tirar a poeira. Um jato preto de sangue e de cérebro de cobra jorrou pelo chão de cimento. Terry a arremessou para longe. A cobra rolou e caiu de costas. Seu rabo chicoteava loucamente, estapeando o cimento. Foi se debatendo cada vez mais devagar, até que só o rabo continuava ondulando suavemente para frente e para trás, então parou por completo. Terry se ajoelhou diante da porta da fornalha com a cabeça baixa, como um homem rezando, um devoto penitente na igreja da perpétua e sagrada chaminé. Seus ombros subiam e desciam com sua respiração. Terry, Ig conseguiu chamar, mas Terry não levantou a cabeça para olhar para ele. Se o irmão o ouviu, Ig não estava certo se ele ouvirá. Não podia responder. Terry tinha que poupar cada fôlego precioso para o esforço da próxima lufada de oxigênio. Se fosse choque anafilático, então ele precisaria de uma injeção de adrenalina nos próximos minutos, ou seria sufocado pelos tecidos inchados de sua própria garganta. O celular de Glenna estava em algum lugar na fornalha, a não mais de 10 metros de distância, mas Ig não sabia onde Terry o havia deixado cair e não queria se arrastar por ali procurando enquanto Terry sufocava. Sentia-se fraco e não sabia nem se conseguiria alcançar a portinhola para entrar na fornalha, que ficava a 80 centímetros do chão, enquanto a lata de gasolina estava do lado de fora. Ele sabia que o mais difícil seria começar. Só a ideia de tentar rolar para o lado provocava vastas e intricadas redes de dor no ombro e na virilha, uma centena de finas fibras incandescentes. Quanto mais tempo se permitisse pensar, pior seria. Virou-se para o lado e sentiu como se houvesse uma lâmina com um gancho enterrada em seu ombro, sendo torcida de um lado para outro, um empalamento contínuo. Gritou. Não sabia que podia gritar até fazê-lo, e fechou os olhos. Quando sua cabeça clareou, esticou o braço bom, se agarrou no concreto e puxou, avançando cerca de 30 centímetros. E gritou de novo. Tentou se empurrar para frente com as pernas, mas não sentia os pés, não conseguia sentir nada além da dor aguda e persistente nos joelhos. Sua saia estava encharcada de sangue, provavelmente arruinada. E era a minha favorita. Sussurrou, com o nariz esmagado contra o chão. Estava pensando em usá-la no baile. E riu, uma gargalhada rouca e seca que ele pensou que era especialmente louca. Arrastou-se por mais 30 centímetros com o braço direito, e as facas, novamente, se enterraram mais fundo em seu ombro esquerdo, a dor se irradiando para o peito. A porta de entrada não parecia nem um pouco mais perto. Quase riu de novo da hilariante futilidade de tudo aquilo. Arriscou uma olhadela para o irmão. Terry ainda estava ajoelhado diante da portinhola, mas sua cabeça agora estava tão caída que a testa quase encostava nos joelhos. De onde estava, Ig não conseguia mais ver a chaminé para além da portinhola. Em vez disso, estava olhando para a porta de ferro entreaberta e a forma como a luz das velas oscilava em torno dela e... havia uma porta lá em cima, com a luz oscilando em volta dela. Ele estava tão bêbado. Não estivera tão bêbado assim desde a noite em que Merrin fora assassinada, e queria ficar ainda mais bêbado. Tinha mijado na Virgem Maria. Tinha mijado na cruz. Tinha mijado abundantemente sobre os próprios pés e rido disso. Estava guardando o pau nas calças com uma das mãos e jogando a cabeça para trás para beber direto do gargalo da garrafa quando a viu acima dele, repousando como num berço nos galhos podres da velha árvore morta. Era a parte de baixo de uma casa na árvore, a menos de 5 metros do chão, e ele podia ver o amplo retângulo do alçapão, delineado pela débil luz bruxuleante da vela que aparecia em torno das suas bordas. Na escuridão, mal se podiam ver as palavras escritas na porta. Abençoado serás ao entrares. Disse Ig, distraidamente colocando a rolha de volta na garrafa e a deixando cair. Aí está você. Eu a vejo aí em cima. A casa na árvore da mente tinha pregado uma bela peça nele, tanto nele quanto em Merrin, se escondendo deles aqui por todos esses anos. Nunca estivera ali antes, em nenhuma das outras vezes que ele tinha ido visitar o lugar onde Merrin havia sido morta. Ou talvez sempre tenha estado, mas ele não estivesse no estado de espírito adequado para vê-la.
Puxando o zíper com uma das mãos, cambaleou e então começou a se mover. Outros 30 centímetros através do chão de concreto liso. Ele não queria levantar a cabeça para ver quanto já tinha avançado. Tinha medo de não estar mais próximo da porta agora do que estivera alguns minutos atrás. Esticou o braço direito e agarrou o galho mais baixo e começou a subir. Seu pé escorregou e ele teve que se agarrar a outro galho para não cair. Fechou os olhos e esperou que uma forte tontura passasse, sentindo que a árvore estava a ponto de se desprender do solo e despencar com ele. Então se recuperou e continuou, subindo com a despreocupação dos bêbados, graça líquida. Logo depois já se encontrava no galho exatamente abaixo do alçapão e foi direto abri-lo. Mas havia um peso sobre ele e a tampa só batia ruidosamente sobre sua moldura. Alguém gritou lá de dentro, uma voz que ele reconhecia. O que foi isso? Gritamarin. E.I. Disse outra pessoa, uma voz que ele conhecia ainda melhor, a dele mesmo. Vindo de dentro da casa na árvore, estava abafada e remota, mas mesmo assim Ig a reconheceu imediatamente. Tem alguém aí? Por um instante Ig não pôde se mover. Eles estavam lá, do outro lado do alçapão, Merrin e ele mesmo, ambos ainda jovens, intactos e completamente apaixonados. Estavam lá e ainda não era tarde para salvá-los das coisas terríveis que aconteceriam a eles, e ele levantou rápido e com força e bateu no alçapão de novo com os ombros. E abriu os olhos turvos e olhou em volta. Tinha cochilado por um tempo, talvez por 10 minutos. Sua pulsação estava lenta e pesada. Seu ombro esquerdo antes estava quente. Agora estava frio e molhado. A temperatura o deixou preocupado. Cadáveres ficam frios. Levantou a cabeça para se orientar e viu que estava a menos de 1 metro da porta e da queda de 1,80 metros, sobre a qual tentava não pensar. A lata estava lá embaixo, bem à direita. Tudo o que precisava fazer era chegar até a porta e poderia dizer a eles o que iria acontecer, poderia alertá-los. Poderia dizer ao seu eu mais jovem para amar Merrin ainda mais e confiar nela, para ficar junto dela, que o tempo deles era curto. Bateu no alçapão de novo, mas a cada vez a porta só levantava no máximo 5 centímetros antes de cair de volta. Para com essa porra! Gritou o jovem Ig, dentro da casa na árvore. Ig fez uma pausa, se preparando para dar outro golpe no alçapão, e então se conteve, se lembrando de quando estivera do outro lado da porta. Tinha ficado com medo de abrir o alçapão e só teve coragem de puxar a tampa quando a coisa que estava esperando do lado de fora parou de tentar forçar a entrada. E não havia nada lá. Ele não estava lá, ou eles não estavam. Olha, disse a pessoa que ele tinha sido, do outro lado da porta. Se tem alguém aí embaixo. Você já se divertiu bastante. Nós já estamos bem assustados. Agora nós vamos sair. As pernas da poltrona deram uma pancada surda e rangeram quando foi removida dali e Ig bateu no alçapão pelo lado de fora no mesmo momento em que o jovem Ig o abriu. Por um momento, pensou ter visto a sombra dos dois amantes pulando para fora e passando por ele, mas era apenas uma ilusão criada pela luz das velas lá dentro, tornando a escuridão momentaneamente viva. Eles tinham se esquecido de apagar as velas, e quando Ig enfiou a cabeça pela porta aberta, as encontrou ainda acesas. Então, enfiou a cabeça pela porta e seu corpo caiu atrás dela. Bateu na terra com os ombros e um choque negro atravessou seu braço esquerdo, uma explosão, e ele sentiu que podia ter se fragmentado com aquela força, se estilhaçando. Eles encontrariam pedaços dele até nas árvores. Rolou para ficar de costas, com os olhos abertos e encarando. O mundo tremia com a força do impacto. Os ouvidos de Ig estavam cheios de um zumbido sem tom. Quando olhou para o céu noturno, foi como o fim de um filme mudo. Um círculo preto começou a encolher, se fechando, apagando o mundo, deixando Ig sozinho na escuridão da casa na árvore. As velas tinham derretido, se transformando em tocos disformes. A cera escorria em colunas grossas e cintilantes, ocultando quase completamente aquele demônio encurvado que estava na base da menorá. A chama de luz bruxuleava pela casa. A poltrona manchada de mofo estava à esquerda do alçapão aberto. As sombras das figuras de porcelana tremulavam nas paredes, os dois anjos do Senhor e o alienígena. Maria estava jogada para o lado, exatamente como ele se lembrava de tê-la deixado. Ig correu os olhos por tudo que estava à sua volta. Era como se tivessem se passado apenas algumas horas desde a última vez em que estivera naquele lugar, e não anos. ¿Y de qué adianta? Perguntou. Primeiro achou que estava falando sozinho. Por que me trazer aqui se não posso fazer nada para ajudá-los? Foi ficando furioso enquanto falava. Sentia um calor no peito, uma opressão fumegante. Eram velas bem fumacentas, e toda a casa estava tomada por aquele cheiro. Tinha que haver uma razão, alguma coisa que ele devia fazer ou encontrar. Talvez algo que eles tivessem deixado para trás. Olhou para a mesa de canto com as figuras de porcelana em cima dela e percebeu que a gaveta estava alguns centímetros aberta. Com um passo chegou até lá e puxou, imaginando se haveria alguma coisa lá dentro, algo que ele pudesse usar, algo com que pudesse aprender. Mas não havia nada a não ser uma caixa de fósforos retangular, com um diabo negro pulando na tampa, a cabeça jogada para trás, as gargalhadas. As palavras Fósforos Lúcifer estavam escritas na tampa com uma caligrafia ornamentada do século XIX. Ele pegou a caixa e ficou olhando para ela, depois fechou o punho em volta dela, querendo amassá-la. Entretanto, não amassou. Ficou com ela na mão, olhando as pequenas imagens, e então seus olhos focaram o pergaminho debaixo delas. Da última vez em que estivera nessa casa na árvore, quando Merrin estava viva e o mundo era bom,
As palavras no pergaminho estavam em hebraico e ele não tinha a menor ideia do que diziam. Tinha achado que eram escrituras, um rolo de pergaminho do filactério. Mas, sob a luz bruxuleante da vela, as letras negras ornamentadas dançavam como sombras vivas que de alguma forma mágica estavam presas ao papel, soletrando uma mensagem clara e simples. A casa na árvore da mente, árvore do bem e do mal, estrada da velha fundição, um Gideão, NH 03880. Regras e condições. Pegue o que quiser enquanto estiver aqui, leve o que achar necessário. Quando sair, diga amém ao cruzar a porta. Fumar não é proibido. L. Estrela da manhã. Proprietária Ig ficou olhando, sem ter certeza de que agora tinha entendido melhor do que antes, mesmo sabendo o que dizia. O que ele queria era Merrin, mas nunca a teria de novo. Fora isso, queria tocar fogo nessa merda desse lugar e fumar não era proibido e, antes que se desse conta do que estava fazendo, passou a mão sobre a mesa, jogando do outro lado do quarto a menorá acesa, que caiu em cima das pequenas figuras. O alienígena tombou e quicou, rolando para fora da mesa. O anjo, que se parecia com Terry e que segurava uma trombeta nos lábios, caiu da mesa dentro da gaveta aberta. O segundo anjo, aquele que estava de pé ao lado de Maria, com um ar distante e superior, bateu na mesa com um estalo. Sua cabeça distante e superior rolou para o chão. Ig girou, descrevendo um círculo furioso. Girou o corpo descrevendo um círculo doloroso e viu a lata de gasolina onde a tinha deixado, encostada na parede de pedra, abaixo e à direita da entrada. Enfiou-se por uma moita de grama alta e sua mão alcançou a lata, fazendo um barulho estranho de chapinhar de água. Encontrou a alça e a puxou. Ficou surpreso com o peso. Era como se estivesse cheia de concreto líquido. IG tattoo por cima de lata buscando, a caixa de fósforos luciferiae calico de leito. Ficou deitado por um tempo, imóvel, juntando forças para o último ato necessário. Os músculos do seu braço direito tremiam sem parar, e ele não tinha certeza se conseguiria fazer o que precisava ser feito. Finalmente decidiu que estava pronto para tentar e fez um esforço para erguer a lata sobre si mesmo. A gasolina caiu por cima dele numa chuva resplandecente e fedorenta. Sentiu em seu ombro ferido uma repentina explosão de dor. Gritou, e um cogumelo de fumaça jorrou dos seus lábios. Seus olhos se encheram d'água. A dor era suffocante e fez IG derrubar a lata e se curvar. Ele tremia furiosamente em sua ridícula saia azul, uma série de solavancos que ameaçavam se transformar numa convulsão completa. Foi tateando com a mão direita, sem saber o que procurava, até que encontrou a caixa de fósforos Lucifer no chão. Os sons daquela noite de agosto, de gafanhotos e carros passando na autoestrada, eram muito fracos. Ig deu um tapinha na caixa para que ela se abrisse. Os fósforos voaram da sua mão trêmula. Ele pegou um dos poucos que restaram e o riscou na fita de lixa na lateral da caixa. Um pontinho de fogo apareceu na cabeça do palito. As velas tinham caído no chão e rolado para todos os cantos. A maioria ainda estava acesa. A figura de borracha cinzenta do alienígena foi parar ao lado de uma delas, e uma língua branca de fogo estava escurecendo e derretendo um dos lados de seu rosto. Um olho preto já havia derretido e revelava o vazio lá dentro. 3 outras velas tinham rolado para junto da parede, embaixo da janela, com suas cortinas brancas transparentes tremulando gentilmente à brisa de agosto. Ig agarrou punhados de cortina, a arrancando da janela e a segurando sobre as velas acesas. O fogo subiu pelo nylon barato, correndo para suas mãos. Ele a jogou sobre a poltrona. Alguma coisa estalou e foi esmagada sob seus pés, como se ele tivesse pisado numa pequena lâmpada. Olhou para baixo e viu que tinha posto o calcanhar sobre a figura de porcelana do diabo. Tinha esmagado seu corpo, mas a cabeça permanecia intacta, balançando sobre as tábuas. O diabo ria de um jeito maníaco, com os dentes aparecendo por trás do seu cavanhaque. Ig se abaixou e pegou a cabeça do chão. Permaneceu na casa na árvore em chamas observando as feições belas e afáveis de Satanás, as pequenas agulhas que eram seus chifres. Línguas de fogo serpenteavam, se desenrolando pela parede e a fumaça preta se concentrava sob o telhado inclinado. As chamas fervilhavam tanto sobre a poltrona quanto sobre a mesa de canto. O diabinho parecia olhar para ele com prazer, como aprovação. Ele admirava um homem que sabia atear fogo nas coisas. Mas o trabalho de Ig ali estava terminado e era hora de ir em frente. O mundo estava cheio de outras coisas esperando para serem incendiadas. Ele rolou a pequena cabeça entre os dedos por um instante, então voltou até a mesa de canto. Pegou Maria e beijou sua pequena face, dizendo: "Adeus, Merrin." Então a colocou de pé. Levantou o anjo que estivera de pé diante dela. Seu rosto era imperioso e indiferente, uma cara de mais santo do que vós, de como você ousa me tocar, mas sua cabeça tinha caído e rolado para algum lugar. Ig a substituiu pela cabeça do diabo, pensando que Maria estaria melhor com alguém que parecia saber se divertir. A fumaça entrou nos pulmões de Ig, os queimando, fazendo seus olhos arderem. Ele sentiu que sua pele se retesava com o calor, 3 paredes de fogo. Ele caminhou até o alçapão, mas, antes de passar por ele, o levantou até a metade para ver o que estava escrito na parte de dentro. Ele se lembrava perfeitamente de que havia alguma coisa pintada lá com cal dizia: "Abençoado serás quando partires." Ig quis rir, mas não riu. Em vez disso, passou a mão sobre a poeira fina do alçapão e disse: "Amém." Então se deixou passar pelo buraco. Com os pés no galho mais largo que ficava exatamente embaixo do alçapão, parou para dar uma última olhada em volta. A sala era o olho no centro do desatado furacão de chamas. Nós de madeira espocavam o calor. A poltrona rude e assoviava.
De modo geral, ele se sentia feliz consigo mesmo. Sem Merrin, aquele lugar não passava de lenha. Assim como o resto do mundo, pelo menos para Ig. Fechou o alçapão atrás dele e começou a escolher uma rota lenta e cuidadosa para baixo. Precisava ir para casa. Precisava descansar. Não. O que realmente precisava era colocar as mãos no pescoço da pessoa que tirara Merrin dele. O que estava dito no pergaminho da casa na árvore da mente. Para pegar o que achasse necessário quando fosse embora, sempre se podia ter esperança. Ele parou só uma vez, a meio caminho do chão, para se inclinar sobre o tronco e esfregar as palmas das mãos nas têmporas. Uma dor chata e perigosa estava surgindo ali, uma sensação de pressão, de algo com pontas afiadas empurrando para sair da sua cabeça. Meu Deus! Se estava se sentindo assim agora, teria uma ressaca infernal pela manhã. Ig expirou, não notou a pálida fumaça que saiu de suas narinas, e continuou a descer da árvore, enquanto acima dele seu paraíso estava em chamas. Ficou olhando para o fósforo que queimava em sua mão por exatamente 2 segundos, 1001, 1002. Depois o fogo chiou, queimando o palito até seus dedos, atingiu a gasolina e Ig pegou fogo com um assovio e explodiu como uma bomba cereja. Capítulo 48. Ig ficou parado, um homem em chamas, o diabo num traje de fogo. Por meio minuto, as chamas da gasolina rolaram para longe dele, carregadas pelo vento. Então, tão rápido quanto tomaram vida, rugindo, as labaredas começaram a tremular com fraqueza e crepitaram. Em alguns instantes tinham desaparecido completamente, e uma fumaça oleosa e negra saiu de seu corpo numa coluna grossa e asfixiante. Ou melhor, que seria asfixiante para qualquer pessoa, mas que, para o demônio no centro dela, era tão doce quanto a brisa dos Alpes. Ele afastou seu manto de fumaça e deu um passo à frente, completamente nu. A antiga pele tinha queimado, e a nova pele tinha um tom de carmim mais profundo e mais opulento. Seu ombro esquerdo ainda estava meio duro, apesar de a ferida ter sido curada, deixando uma cicatriz esbranquiçada. Sua cabeça estava clara. Ele se sentia bem, como se tivesse acabado de correr 1,5 km e pronto para nadar. A grama em torno dele estava preta e ainda ardia. Uma linha vermelha de chamas seguia pelo mato seco e pelas moitas de capim, correndo em direção à mata. Ig olhou para além dela, para a cerejeira morta, pálida contra o fundo de sempre vivas. Ele tinha deixado a casa na árvore da mente em chamas, ateara fogo ao paraíso, mas a cerejeira ainda estava de pé, intocada. Correu uma rajada de vento quente e as folhas se agitaram, e mesmo de onde estava Ig podia ver que não havia nenhuma casa lá em cima. No entanto, era estranho, o jeito como o fogo parecia estar apontado para ela, queimando um caminho através do capim alto até o tronco. Era o vento, se afunilando diretamente para o campo, derramando fogo na velha mata da cidade. Ig subiu pela entrada da fundição. Tropeçou no trompete do irmão. Terry estava de joelhos diante da portinhola da fornalha, a cabeça baixa. Ig viu sua completa quietude, o ar calmo de concentração em seu rosto e pensou que o irmão era bonito até na morte. Sua camisa caía bem em suas costas largas, os punhos dobrados cuidadosamente até pouco acima dos pulsos. Ig se ajoelhou ao lado de Terry. 2 irmãos no banco da igreja. Tomou a mão de Terry na sua e viu que, quando ele tinha 11 anos, havia grudado chiclete no cabelo de Ig, no ônibus do colégio. Murda, DCIG. 5K quarter. O quê? Perguntou Terry. O chiclete que você grudou no meu cabelo. No Onibus 19. Terry tomou um pouco de ar, sua respiração assoviava. Respirando, DCIG. Como você está respirando? Eu tenho, sussurrou Terry, pulmões. Muito fortes. Tenho. Tocou trumpet. Uma vez. Ou outra. Depois de um tempo acrescentou. É um milagre. Nós dois. Sairmos disso. Vivo S. Não tenha tanta certeza disso, disse Ig. O celular de Glenna estava na fornalha. Tinha batido na parede e se quebrado. A tampa da bateria tinha saído. Ig achou que não ia funcionar, mas voltou à vida assim que ele o abriu. Uma sorte dos diabos. Ligou para o serviço de emergência e disse para uma operadora impessoal que tinha sido mordido por uma cobra, que estava na fundição na Rota 17, que havia pessoas mortas lá e que as coisas estavam queimando. Então desligou e subiu para a chaminé, para se ajoelhar junto de Terry de novo. Você ligou? Pediu ajuda? Perguntou Terry. Não, disse Ig. Você ligou pedindo socorro. Preste atenção, Terry. Deixa eu te contar o que você vai se lembrar, e o que vai ter que esquecer. Você tem muita coisa para esquecer. Coisas que aconteceram esta noite e coisas que aconteceram antes desta noite. Enquanto falava, seus chifres pulsavam, era um sobressalto forte de prazer animal. Só pode haver um herói nesta história, e todo mundo sabe que o diabo não pode ser o mocinho. Ig contou uma história para ele, com uma voz suave e agradável, uma boa história, e Terry concordou, balançando a cabeça enquanto ouvia, como se fosse a batida de uma música de que ele gostasse especialmente. Em poucos minutos, estava feito. Ig ficou sentado ao lado dele por ainda mais um tempo, os dois em silêncio. Ig não tinha certeza se Terry ainda sabia que ele estava lá. Tinha mandado que o irmão esquecesse. Ele parecia estar dormindo de joelhos. Ig ficou sentado até ouvir o som distante de um trompete lamuriante, tocando uma nota única e afobada, o som da sirene, a trilha sonora da urgência em pânico, os caminhões do corpo de bombeiros. Segurou a cabeça do irmão entre as mãos e beijou sua testa. O que viu foi menos importante do que o que sentiu.
Você é um bom homem, Ignatius Perriche, sussurrou Terry, sem abrir os olhos. Blasphemia, disse Ig. Capítulo 49. Ele desceu pela abertura da porta e então, pensando bem, voltou e pegou o trompete do irmão. Depois, se virou e olhou para o campo aberto, pela avenida de fogo, que levava em linha reta à cerejeira. As labaredas saltaram e piscaram em volta do tronco por um momento, e então a própria árvore explodiu em chamas, como se estivesse encharcada de querosene. A copa da árvore rugia, um paraquedas de chamas vermelhas e amarelas, e nos seus galhos estava a casa na árvore da mente. Cortinas de chamas subiam pelas janelas. Somente a Serigera Quimava Namada, as outras árvores intocadas pelo fogo. Ig foi andando pelo caminho que o fogo tinha aberto pelo campo, um jovem lorde sobre o tapete vermelho que leva à sua mansão. Os faróis do Cadillac de Lee apontaram para ele, criando uma ilusão de ótica. Uma vasta sombra de 4 andares que se agigantava sobre a fumaça borbulhante. O primeiro caminhão dos bombeiros estava descendo, lentamente e aos solavancos, a trilha de terra sulcada, e o motorista, um veterano com 30 anos de serviço chamado Rick Terrapin, o viu, um diabo preto e chifrudo, tão alto quanto a chaminé da fundição. Ele gritou e perdeu o controle da direção, levando o caminhão direto para fora da estrada, chocando-se contra uma árvore. Rick Terrapin se aposentaria 3 semanas depois. Entre o diabo na fumaça e os horrores que viu dentro da fundição, realmente não tinha mais vontade de apagar incêndios. Depois daquilo, ficaria feliz em simplesmente deixar a merda queimar. Ig foi com seu trompete roubado na direção das labaredas amarelas e finalmente chegou à árvore. Não diminuiu o passo e foi logo subindo a escada de galhos flamejantes. Pensou ter ouvido risos e vozes lá em cima, alegres, irreverentes, uma celebração. Havia musica também, tambores e o travesso som dos trumpets. O alçapão estava aberto. Ig entrou em sua nova casa, sua torre de fogo, que guardava seu trono de chamas. Ele estava certo. Havia uma festa em andamento, casamento, casamento, e sua noiva estava lá esperando por ele, com seus cabelos incandescentes, nua, como apenas zelo de fogo. Ele a tomou nos braços e sua boca achou a dele. E, juntos, pegaram fogo. Capítulo 50. Terry voltou para casa na 3ª semana de outubro. E na primeira tarde morna em que não tinha nada para fazer foi de carro até a fundição para dar uma olhada. O grande prédio de tijolos ficava num campo enegrecido, no meio dos montes de lixo que tinham se transformado em fogueiras e agora eram montanhas de cinzas, de vidros esfumaçados e de arame queimado. O próprio edifício agora estava coberto por camadas de fuligem e o lugar tinha um leve cheiro de carvão. Mas do outro lado, no alto da trilha Evelknievel, era simpático, a luz era bonita, vinda de lado, através das árvores com suas fantasias de Halloween vermelhas e douradas. As árvores estavam em chamas, acesas como enormes tochas. O rio lá embaixo emitia um som de suave agitação que fazia um contraponto suave ao sussurro agradável do vento. Terry pensou que podia ficar sentado ali o dia todo. Tinha andado muito nas últimas semanas, também havia ficado bastante tempo sentado, observado e esperado a beça. Colocará sua casa em Los Angeles à venda no fim de setembro e voltará para Nova York. Ia ao Central Park quase todos os dias. Seu programa tinha acabado e, sem ele, não havia motivo para ficar num lugar onde não havia estações do ano e onde não se podia ir andando a lugar nenhum. A Fox ainda esperava que ele voltasse e deu uma declaração dizendo que, como consequência do assassinato de seu irmão, Terry havia optado por tirar um período sabático. A declaração convenientemente deixava de lado o fato de Terry ter, na verdade, se demitido formalmente semanas antes do incidente na fundição. O pessoal da TV podia dizer o que quisesse. Ele não ia voltar. Achava que em 1 ou 2 meses poderia sair e fazer algumas apresentações em bares. Não tinha a menor pressa de voltar a trabalhar. Ainda estava desempacotando a mudança, tentando não pensar muito. Qualquer coisa que fosse acontecer em seguida aconteceria a seu tempo. Por fim acabaria encontrando seu caminho. Nem tinha comprado um trompete novo. Ninguém sabia o que tinha acontecido aquela noite na fundição. E, como Terry se recusava a dar uma declaração pública e todas as outras pessoas que estavam na cena do crime tinham morrido, havia um monte de ideias malucas circulando sobre a noite em que Eric e Lee morreram. A TMZ publicou a explicação mais louca. Disseram que Terry tinha ido à fundição procurar seu irmão e lá encontrar a Eric Anit e Lee Tornial discutindo. Terry ouvirá o bastante para compreender que eles tinham matado Ig, fazendo churrasco com ele vivo no próprio carro, e tinham voltado lá para procurar alguma evidência que pudessem ter deixado para trás. De acordo com a TMZ, Lee e Eric viram Terry tentando fugir e o arrastaram para a fundição. Pretendiam matá-lo, mas antes queriam saber se ele tinha ligado para mais alguém, se alguém sabia onde ele estava. Então o trancaram na chaminé com uma cobra venenosa, tentando fazer com que ficasse com medo e falasse. Mas, enquanto Terry estava lá, eles começaram a discutir de novo. Terry ouviu gritos e tiros. E, quando saiu da chaminé, as coisas estavam em chamas e os 2 homens tinham sido mortos, Eric Anit com um tiro, Lee Tornial com o tridente. Era como o enredo de uma tragédia de vingança do século XVI. Só faltava a aparição do diabo. Terry imaginou como a TMZ tinha conseguido aquelas informações, se eles tinham subornado alguém no departamento de polícia. O detetive Carter, talvez. Sua estranha reportagem dizia quase exatamente a mesma coisa que o depoimento de Terry. O detetive Carter tinha ido vê-lo no segundo dia em que estava no hospital.
Terry não se lembrava bem do primeiro dia. Lembrava-se de quando foi levado de maca para o pronto-socorro. Se lembrava de alguém botando uma máscara de oxigênio em seu rosto e de uma lufada de ar frio que tinha um cheiro ligeiramente medicinal. Lembrava-se de que, mais tarde, tivera uma alucinação. Abrirá os olhos e vira seu irmão morto-sentado na beira de seu leito. Iggy estava com o trompete de Terry, tocando os acordes iniciais de um bebop. Merrin também estava lá, descalça, dando piruetas com um vestido curto de seda carmesim, girando ao som da música, seu cabelo esvoaçando. À medida que o som do trompete foi se transformando no bip contínuo da máquina de eletrocardiograma, ambos desapareceram. Mais tarde, nas primeiras horas da manhã, Terry levantou sua cabeça do travesseiro, olhou em volta e viu seu pai e sua mãe sentados em cadeiras encostadas na parede, ambos dormindo, a cabeça do pai repousada sobre o ombro da mãe. Estavam de mãos dadas. Mas, na tarde do segundo dia, Terry se sentia como se estivesse apenas se recuperando de uma gripe muito forte. Suas juntas latejavam, ele não parava de sentir sede e tinha consciência de uma fraqueza generalizada no corpo. Mas era ele mesmo. Quando a médica, uma asiática atraente com óculos gatinha, entrou no quarto para checar seu prontuário, ele lhe perguntou quão perto da morte havia chegado. Ela disse que ele tinha uma chance em 3 de ficar bom. Terry lhe perguntou como ela tinha chegado àquela estatística, e ela disse que fora fácil. Existem 3 tipos de cascavéis. Ele tinha sido atacado pela que tem o veneno mais fraco. Se tivesse sido com uma das outras 2, não teria a menor chance. 1 em 3. O detetive Carter entrou quando a médica saiu. Carter tomou o depoimento de Terry de forma impassível, fazendo poucas perguntas, deixando que ele contasse sua história, quase como se não fosse um oficial de polícia, mas uma secretária tomando notas do que lhe ditavam. Ele releu o que Terry tinha dito, fazendo algumas correções. Então, sem tirar os olhos de seu caderno de folhas amarelas e pautadas, disse: "Não acredito numa só palavra dessa bosta. Sem raiva, humor ou qualquer outra emoção. Você sabe disso, não é? Nem uma merda de palavra." E finalmente levantou para Terry seus olhos inexpressivos, mas que sabiam. "É mesmo?" disse Terry, deitado em sua cama de hospital, num andar abaixo de onde estava sua avó com sua cara amassada. "Então o que você acha que aconteceu?" "Encontrei diversas explicações", disse o detetive, "e todas elas fazem menos sentido do que esse monte de merda que você me arranjou. Que o diabo me carregue se eu tiver alguma ideia do que aconteceu." Que o diabo me carregue. "Mas ele não quer carregar todos nós?" perguntou Terry. Carter o encarou com um olhar duro e nada amigável. "Gostaria de poder lhe contar algo diferente. Mas foi exatamente isso que aconteceu", disse Terry. E na maior parte do tempo, pelo menos enquanto era dia, ele realmente acreditava que era o que tinha acontecido. Depois que escurecia, entretanto, quando tentava dormir, depois que escurecia, às vezes ele tinha outros pensamentos. Pensamentos ruins. O barulho de pneus no cascalho o despertou e ele levantou a cabeça, olhando para trás, para a fundição. Em poucos instantes um Saturno Esmeralda apareceu, fazendo a curva, chacoalhando em meio àquela paisagem destruída. Quando o motorista o viu, o carro gemeu e ficou parado por um tempo. Depois continua, finalmente parando a palcos metros. "Ei, Terry", disse Glenna, saindo de trás do volante. Ela não parecia nem um pouco surpresa por vê-lo, como se tivessem combinado de se encontrar ali. Ela estava bonita, uma garota cheia de curvas com calça jeans cinza desbotada, uma camiseta sem mangas preta e um cinto de taxas. Ele podia ver o coelhinho da Playboy na parte exposta de seu quadril, que lhe dava um toque meio vadio, mas quem nunca cometera erros? Quem nunca tinha feito a si mesmo coisas que gostaria de apagar? "E ai, Glenna. O que você está fazendo por aqui?" "Às vezes venho aqui para almoçar", disse ela, mostrando um sanduíche embrulhado em papel vegetal branco. "É tranquilo. Um bom lugar para pensar." Sobre IGE, a money de coisas. Ele fez que sim com a cabeça. "O que você tem aí?" Berinjela a parmigiana. "Tenho um Dr. Pepper, também. Quer metade?" "Sempre compro o grande. Não sei por quê. Não consigo comer tudo. Ou não devia. Acho que às vezes eu como." Ela franziu o nariz. "Estou realmente tentando perder uns 5 quilos." "Por quê?" perguntou Terry, olhando novamente para ela. Ela riu. "Para com isso." Ele deu de ombros. "Fico com metade do seu sanduíche, se for ajudar na dieta. Mas você não tem nada com que se preocupar. Está ótima." Sentaram-se num tronco caído do lado da trilha Evel-Knievel. A água tinha um tom dourado cintilante sob a luz da tarde. Terry não sabia que estava com fome até Glenna lhe dar metade do sanduíche e ele começar a comer. O sanduíche acabou rápido e Terry estava lambendo os dedos. Eles dividiram o resto do Dr. Pepper. Não conversaram. Para Terry estava ótimo. Não queria ter que bater papo e ela parecia saber disso. O silêncio não a deixava nervosa. Era engraçado, em Los Angeles ninguém conseguia ficar calado. Todo mundo parecia mortificado por um momento de silêncio. "Obrigado", disse ele por fim. De nada, imagina. Ele passou a mão pelos cabelos. Em algum momento nas últimas semanas, descobrira que seu cabelo estava rareando no topo da cabeça e reagira ao deixando crescer até ficar um pouco desgrenhado. "Eu devia dar um pulo no salão, para você cortar meu cabelo. Essa merda está ficando fora de controle. Não estou mais trabalhando lá", disse ela. "Fiz meu último corte ontem." "Como assim?" "E é. Então, um brinde ao que nos espera."
Um brinde ao que nos espera. Ambos deram um golinho no Dr. Pepper. O último corte foi maneiro? Perguntou Terry. Você fez uma coisa de arrasar só pra terminar? Deixei um homem careca. Um cara mais velho, na verdade. É raro ver um cara assim pedindo máquina zero. É coisa de rapazes mais jovens. Você o conhece, o pai de Merrin Williams. Dale. Conheço mais ou menos, disse Terry, fazendo uma careta, lutando contra uma onda de tristeza que não fazia muito sentido. É claro que Iggy tinha sido assassinado por causa de Merrin. Lee e Eric o queimaram vivo por causa do que achavam que ele tinha feito com ela. O último ano de Iggy tinha sido tão ruim, tão triste que Terry mal conseguia suportar pensar no assunto. Tinha certeza de que Iggy não tinha feito aquilo, jamais teria matado Merrin. Agora acreditava que ninguém nunca mais ia ficar sabendo quem realmente a matara. Estremeceu Ozzy lembrar da noite em que Merrin morreu. Ele estivera com aquele maldito Lee Tournial, aquele sociopata repugnante. Tinha até gostado de sua companhia. Alguns drinks, um bagulho barato na beira do rio. E então Terry apagou no banco de trás do carro de Lee e só acordou de madrugada. Às vezes tinha a impressão de que aquela fora a última noite em que realmente foi feliz, jogando cartas com Iggy e depois dando voltas de carro por Gideão, sem destino, naquela noite de agosto que tinha o cheiro do rio e de fogos de artifício. Terry imaginava se haveria outro cheiro tão bom no mundo. Por que ele fez isso? Perguntou Terry. O Sr. Williams disse que está se mudando para Sarasota e que, quando chegar lá, quer sentir o sol na cabeça nua. E também porque sua mulher detesta homens de cabeça raspada. Ou melhor, sua ex-mulher. Acho que ele está indo para Sarasota sem ela. Glenna alisou uma folha em cima do joelho e depois a pegou pelo talo, a levantou para a brisa e soltou, olhando enquanto ela voava. Estou me mudando também. Foi por isso que pedi demissão. Pra onde? Nova York, disse ela. Ei, cidade? Caramba. Você tem que me procurar quando chegar lá, ok? Vou te mostrar uns lugares ótimos, disse Terry. E já estava anotando o número do seu celular num recibo velho que tinha no bolso. Como assim? Você não mora em Los Angeles? Não. Não tenho mais motivo para ficar lá sem Otouze. Além disso, trocaria Los Angeles por Nova York a qualquer hora. Sabe, é muito mais real. Ele entregou o papel com seu número. Ela se sentou no chão, segurando o pedaço de papel e sorrindo para ele, seu cotovelo encostado no tronco com a luz salpicando seu rosto. Estava bonita. Bem, disse ela, acho que vamos morar em bairros diferentes. Foi por isso que Deus inventou os táxis. Foi ele que inventou? Não. Foram os homens. Para que pudessem chegar em casa sãos e salvos depois de uma noite de farra e bebedeira. Pensando bem, disse ela, a maioria das coisas boas surgiu para facilitar o pecado. É verdade. Eles se levantaram para caminhar e fazer a digestão. Deram um passeio sinuoso pela fundição. Quando chegaram à frente do prédio, Terry parou, olhando para o largo caminho de terra queimada. Era engraçado como o vento tinha canalizado o fogo diretamente para a mata da cidade, e então as chamas atingiram uma única árvore. Aquela árvore ainda estava de pé, um tronco com enormes galhadas pretas, chifres terríveis enfiando suas garras no céu. A visão daquilo obrigou Terry a parar, pois o deixará ligeiramente transtornado. Ele estremeceu, o ar de repente ficou mais frio, mais parecido com o do fim de outubro na Nova Inglaterra. Olha aqui, disse Glenna, se inclinando para pegar uma coisa no terreno queimado. Era um crucifixo de ouro, preso numa corrente delicada. Ela o levantou e o balançou para frente e para trás, projetando uma luz dourada sobre seu rosto macio e bonito. Legal, disse ela. Quer levar? Eu provavelmente pegaria fogo se colocasse isso, respondeu ela. Pode ficar. Não, disse Terry. É coisa de mulher. Levou o cordão para uma árvore nova que crescia encostada à fundição e o pendurou em um dos galhos. Talvez quem o perdeu volte para procurar. Continuaram seu caminho, sem falar muito, apenas curtindo a luz e o dia, dando a volta na fundição e chegando de novo ao carro dela. Ele não estava certo de quando aquilo tinha acontecido, mas, quando chegaram ao Saturn, estavam de mãos dadas. Os dedos dela escaparam dos dele com inequívoca relutância. A brisa ficou mais forte, correndo pelo pátio, carregando aquele cheiro de cinza e o frio de outono. Ela colocou os braços em torno de si mesma, tremendo prazerosamente. Ao longe ouviu-se o som de um trompete, uma coisa elegante, vivaz, e Terry levantou a cabeça, escutando. Mas devia ser a música de um carro passando pela autoestrada, porque logo depois desapareceu. Sinto falta dele, sabe? Disse Glenna. Nem sei dizer quanto. Eu também. Mas é engraçado. Às vezes ele está tão perto que é como se eu pudesse me virar e vê-lo. Serindo PRM. Também sinto isso, disse ela, com um sorriso firme, generoso, um sorriso de verdade. Bem, tenho que ir vejo você em Nova York, talvez. Talvez não. Com certeza. Está bem. Com certeza. Ela entrou no carro, fechou a porta e acenou para ele antes de começar a dar ré. Terry ficou lá depois que ela foi embora, a brisa batendo em seu sobretudo. Olhou de novo para a fundição vazia, para o campo destruído. Sabia que devia estar sentindo alguma coisa por Iggy, devia estar atormentado e sofrendo. Mas, em vez disso, estava pensando em quanto tempo depois de voltar a Nova York ia levar até Glenna telefonar e aonde devia levá-la. Ele conhecia alguns lugares. O vento soprou de novo, não só um friozinho,
mas frio de verdade, e Terry levantou a cabeça de novo. Por um momento pensou ter ouvido outro toque de trompete, uma saudação obscena. Era um acorde curto muito bem elaborado, e, assim que o ouviu, sentiu, pela primeira vez em várias semanas, o impulso de tocar de novo. Então o som do trompete sumiu levado pela brisa. Era hora de ele ir também. Pobre diabo, disse Terry antes de entrar em seu carro alugado e ir embora.